posição do movimento sindical americano com relação à intervenção do Estado em políticas públicas, em políticas sociais. E eu peguei todo o período da AFL, que é a Federação Americana do Trabalho, de que tinha uma cultura política, por assim dizer, bastante liberal, dentro da cultura, da tradição liberal americana, e não aceitava a intervenção do Estado. E na sua reunião de 1932, recusou no seu congresso anual o seguro-desemprego, a proposta de seguro-desemprego, achando que isso aumentaria a dependência do Estado. E aí, nesse período do New Deal nos Estados Unidos, o início de uma outra organização sindical, que é o CIO, que é uma organização de cunho diferente, a outra mais baseada em profissão, as outras mais em indústrias, tá? Então, como eles vão, durante o período do New Deal, se aproximando de uma convergência, e no pós-guerra, essa convergência é quase total, as duas se fundem, na verdade, mas passam a ter uma posição mais favorável a essa intervenção do Estado. E hoje, pensando, eu parei meu trabalho aí nesse período pós-guerra e uma mudança na natureza do movimento sindical, o início do apoio ao Partido Democrata, mas ainda muito com uma forma de apoio que privilegiava o apoio individual, quer dizer, os sindicatos faziam as listas dos candidatos e o que eles tinham feito de bom e de ruim para os trabalhadores, e muitas vezes eles votavam em democratas e republicanos independentemente. Então eu peguei um período que eles passaram disso para um apoio mais sistemático ao Partido Democrata, né? E é interessante que depois de um período republicano e agora a diferença entre os dois partidos já é bem maior, né? Eu acho que a gente poderia dizer que durante os anos 60 uma forma de social, democracia bem light nos Estados Unidos. Na verdade, esse trabalho eu comecei a fazer porque eu fiz um curso do Ira Kostelski, que a questão do curso era por que não tem socialismo nos Estados Unidos. E hoje, quer dizer, alguns estudos mostrando que de fato faz uma diferença muito grande que o governo vai fazer do ponto de vista doméstico, apesar do ponto de vista das relações externas não muito, mas do ponto de vista doméstico, para a população, se o governo é democrata ou se é do bem-estar e da desigualdade social. Explicação muito. E nessa época também eu dei fazendo os trabalhos de justiça social, políticas públicas, eu fiz assim, eu acho que não deu os resultados, né, que eu esperava. E fazendo isso, eu voltei dos Estados Unidos, porque um tempão, fui para o Unicamp, eu fui dando aula, fazendo outras coisas e trazendo minha tese, que eu tinha sido inspirado também no curso que nós fizemos no Lago Chivrovski, que nós fizemos um curso de 2 portas, e era sobre experiências de partido de esquerda no poder dividido, cada um estudando. A gente começou com a coluna de Paris e veio para o Brasil, Chile, chegou até Brasil, Chile e Brasil. Eu fiz o trabalho de Brasil, fazendo com o Michael Augustin, que foi meu colega, super inteligente,
governo de esquerda enfrenta no governo. E, ao mesmo tempo, no período, eu terminei minha tese em 87. Então, para mim, foi eu lembro que eu sofri muito para escrever, porque hoje eu acho que a visão de 64 já é muito mais aberta. Mas naquela época, o primeiro trabalho em uma visão que realmente contestava todas as anteriores foi o do Vanderlei, né? Ele me falou que o golpe seguiu por paralisia decisória, mas mostrou como um modelo que essa situação, nesse tipo de situação, a probabilidade de ruptura institucional era grande, né? Mas predominavam as explicações ou de influência externa ou estrutura e tal. E eu queria fazer uma análise que deixasse tomasse como constante vamos dizer assim, os constrangimentos estruturais, econômicos, etc. Porque o meu argumento era assim, em 61 teve um golpe, uma tentativa de golpe, e esse golpe foi abortado. Por que em 64 não foi? Então, o que foi feito nesse período? E eu achei que uma análise estratégica, do ponto de vista que os atores reagem, têm crenças, etc., que tem a ver com essa situação mais ampla, e reagem em resposta a que os outros vão fazer, etc., e isso pode dar uma explicação. Então, eu fiz eu acho que esse modelo é bom para esse tipo de abordagem, dava um bom modelo de análise, e fiz a análise nesse sentido, e mostrando, criticando um pouco o Vanderlei, em termos, dizendo, não criticando, mas enfim, eu achava que o modelo dele, o principal fator era a radicalização política, né? Eu acho que trabalhos posteriores e informações posteriores à minha tese, principal, acho que é o trabalho da Lavareda, mostraram que você não tinha uma crise e argumento, eu acho que de maneira muito convincente e muito bem fundamentada empiricamente, você não tinha de fato uma desestruturação ou uma crise do sistema partidário, que ao contrário, o sistema partidário, por todos os indicadores geralmente usados, está como consolidação. A eleição de 62 foi a última eleição, e analisando as eleições desde 45, você não percebe um sinal de crise, não tem sinais de crise. Hoje a gente está no projeto do Fernando também, a gente está levantando dados no período de 46 e 64 por município, porque esses dados existem de maneira muito esparsa, a gente está pegando o TSE a partir de mapa de votação, etc., para tentar montar, e eu acho que vai ficar mais claro, eu avalio mesmo no livro dele, que só usa dados no nível dos estados, que são os disponíveis. Aí ele fala que uma análise municipal seria, quer dizer, pegando os municípios, seria muito importante para você, para a gente ver como é que está esse processo no país como um todo, né? Bem, então por fim ainda não, mas enfim, aí eu começo, como o Fabinho mencionou, fazendo um trabalho sobre o Congresso. Eu me lembro que na época que eu comecei eu tinha que fazer um projeto para o Odônio, tinha um dinheiro da Fundação Mellon, que eles falaram, nós temos $200 mil, isso em 91, para dar para um trabalho sobre o Congresso no Brasil. Manda um projeto, eu tinha que fazer o projeto. Em 15 dias, foi um projeto assim, super exploratório, o nome
foi sugerido pelo Eudônio, e eu me lembro que eu li um artigo da Beatriz Azevedo, muito baseada na experiência dela como assessora do SERV durante o período constituinte, em que era muito baseada nem em depoimentos do SERV, que assim, o Congresso estava totalmente despreparado para começar o período, quer dizer, retomar o seu papel na democracia, né? E para isso seria necessário mudar o sistema partidário, daí inteira. Falei, poxa, vai levar muito tempo, né? Vamos ver o que tem. E a foco foi para dentro do Congresso. E não dentro, andando dentro do Congresso, mas pegando tudo quanto é dado, artigos e uns boatos dos inimigos que diziam que eu e o Fernando estudávamos no Congresso, mas a gente não ia ao Congresso. De fato, a gente ia muito pouco, a gente só pegava material de trabalho. Enfim, na época, quando eu falei, eu não estou interessada em depoimento de deputado, estou interessada em ver o que acontecia. O Congresso é muito bom para isso. E foi interessante que algumas pessoas que falavam, e as expectativas eram que o Congresso não só recuperava seus poderes, mas ele recuperava de uma maneira muito forte, por causa do poder terminativo das comissões. Quer dizer, as comissões passavam a ter uma Constituição com o poder de aprovar uma matéria sem ir a plenário, ela não só iria a plenário se houvesse um recurso. Tá? Então isso foi considerado assim, um fortalecimento muito grande das comissões e a expectativa era que o Congresso ia ser mais um obstáculo para o que a gente fez a partir daí foi analisar, quer dizer, começar a chamar a atenção dos poderes que o Executivo tinha e também, quer dizer, em 88, uma gama de poderes foi dada ao Executivo. Muitos constituintes dizem que era porque eles esperavam o parlamentarismo. Mas depois que se aprovou o presidencialismo, ninguém pensou em tirar os poderes, deixar lá todos eles bonitinhos. E o regimento interno da Câmara foi mudado de acordo com isso. Quer dizer, eu não sei qual era a intencionalidade, eu acho que em termos de intencionalidade era a demora da Constituinte, né, Sandra, que fazia com que eles, as lideranças, né, o Serra, o Jobim, a elite do Congresso, Genuíno, Miro Teixeira, eles queriam assim, perpetuar o que eles achavam do Congresso, ou seja, baixo clero, e os líderes tinham que ter poder para. Com isso, eles criaram um poder de fato no Congresso, porque os parlamentares foi um processo de destituição de direitos individuais parlamentares, né? E que os parlamentares se viam obrigados, etc., mas para resolver o problema de coordenação deles, eles tinham que fortalecer os líderes. E esse processo, eu acho que foi só se fortalecendo ao longo do tempo, deu mais poder ao Congresso, porque apesar de você ter parlamentares individuais que não têm muitos direitos, você tem partidos que conseguem negociar com o Executivo com força, né? E a coisa, quando eu digo que os parlamentares não têm muitos direitos, é que sozinhos eles não têm muita coisa. Agora, é óbvio que os líderes têm que também atender a certos interesses individuais dos parlamentares, mas esses interesses são subsumidos aos interesses dos partidos. E os parlamentares têm interesse nisso, porque assim eles conseguem seus. E isso se dá tanto no campo parlamentar, da legislação, da aprovação, formulação, aprovação de legislação, como no campo orçamentário. E esses foram os dois livros que eu e o Fernando escrevemos
A partir daí, o meu interesse se tornou um pouco comparar, ver se esse modelo brasileiro, que para nós não significa que o executivo faz o que quer e nem que o Congresso é totalmente destituído de poder, é uma troca, um compromisso e negociações entre os dois, né? Na verdade, não é muito entre os dois, é entre o presidente e a sua base de apoio parlamentar. Então, as medidas, a nossa interpretação dos poderes do presidente vai mais no sentido de vê-los como um instrumento de negociação com a sua base parlamentar e de consolidação de acordos que são feitos com a base, do que ver como uma forma de conflito entre executivo e legislativo como órgãos unitários. Tá? Isso é uma grande discussão, eu acho que não cabe, mas eu acho que esse é um ponto importante. Então, eu atualmente estou procurando fazer estudos comparativos na América Latina, mas a missão extrapolar a América Latina tem problemas, porque os dados que são tão facilmente obtidos. O nosso objetivo é não ter, assim, no presidencialismo acontece uma coisa, no parlamentarismo outra, a gente quer comparar os dois dentro do mesmo esquema de análise, ver coisas que cortam os dois tipos de sistema. Então, esse é um projeto que está andando já há muito tempo. E essa questão da geografia litoral que o Fabiano mencionou, também eu estou fazendo algumas coisas, porque, no fundo, no estudo mais específico do Estado do Rio, uma das bancadas, vamos passar para São Paulo, que a gente tem dados sobre isso, o objetivo é mostrar que no Brasil os dirigentes partidários controlam a lista para as eleições proporcionais e eles desenham e moldam essa lista, e que a competição intrapartidária não é maior do que a competição interpartidária. O Brasil, como a literatura fala, eu acho que vários estudos que estão avançando nessa direção. Tem um estudo que recentemente lá do Glauco sobre competição partidária. Do Glauco Pérez sobre competição partidária no Brasil como um todo. É muito interessante, você falou competição partidária entre partidos, não interpartidos. Eu não está trabalhando com isso, mas eu sou partido. E é isso, eu acho que a gente já conseguiu. Ótimo. Então, a gente abre aqui então para a conversa com a autora. Inês. Depois você, o seu nome? Fernando. Inês, Fernando. Eu ouço muito falar lá na UF no seu nome como militante estudantil. E ninguém nunca menciona isso. Militante estudantil, que você teria tido um passado não subversivo, teria tido uma influência na UF como estudante. Isso sempre ficou na minha cabeça. Ela parece tão certo. Subversiva eu não estou vendo, mas eles falam lá na UF, queria tirar essa dúvida. E a segunda é, ao mencionar os seus trabalhos recentes, fiquei sempre na expectativa que o Fábio mencionasse. Eu acho